Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo ele fala sobre o sexto episódio de Tensei Kizoukou Kantei Skill de Nariagaru. O episódio começa ali mostrando o pai do Asa que está muito doente. Inclusive o médico até falando ali pro Asa, né? O pai dele tá muito ruim e que seria bom se preparar para o pior devido às condições que ele estava. Logo em seguida é mostrado o assassinato do governador de Mission. O camarada foi lá, pegou, matou o governador, não conseguiu fugir dos guardas e se matou junto. Coitado, o assassino nem podia aproveitar a recompensa dele pra farrear. Após o Open, temos ali o pai do Asa, juntamente com o Asa, o Rossel, o Hitz e a Charlotte, né? Porque ele havia recebido uma carta ali informando da morte do governador. Ele até pergunta pro Rossel, né? O que, na visão do Rossel, aconteceria. O Rossel fala aquilo que estava bastante óbvio, né? Que iria começar uma guerra pela sucessão. O pai do Asa complementa, falando que os líderes de províncias que estavam abaixo do governador seriam obrigados a apoiar um dos dois filhos, seja o filho mais velho ou o filho mais novo, e que provavelmente o líder da província deles apoiaria o filho mais velho, logo eles o seguiriam em guerra. Ele até fala por Hitz preparar as tropas para uma possível convocação do líder da província, o Lumeiri. Temos então a chegada da carta do Lumeiri e o Hitz leva ela pro Asa, né? Até comenta um pouco com o pai dele indisposto, ele até comenta que ele mesmo e a Charlotte iriam lá sozinho, mas o disse que ele pega e ele vai também, então temos aí os três partindo para essa convocação do Lumeiri. Chegando lá no portão, o Asa dá a carta lá pro guarda. Só que o guarda chama isso, né? Uma criança ali e tudo mais, por uma criança, uma convocação assim. Até que ele vê a Charlotte e o Hitz, reconhece eles. O Hitz não gosta muito do apelido ali usado. O Asa até fica impressionado, né, pela fama dos seus colegas, dos seus companheiros e dos apelidos dele também. Bom, após o guarda verificar a identidade dele, né, apesar de achar estranho por ser uma criança que está ali, ele os leva para dentro e são recebidos lá pelo Menas Renard, que é um servo do chefe do distrito. O subordinado ali cumprimenta eles, né, como se fosse auxiliar ali, a mão direita dele. Pega, cumprimenta eles ali, bonitinho, formalmente. E o camarada ali, como ele conhece a fama da Charlotte do Hitz, até na cara de pau ali com palavras bonitas, meio que oferece um emprego ali pra ele. A gente adoraria ter vocês dois aqui conosco, né? Só que o Asa até fica assim, oxe, incrédulo, né, com a proposta dele, pô, na cara dura, que eu só eu que estou aqui, não é meu pai que tá aqui. Mas fica surpreso, com medo de perder seu subordinado, mas os dois acabam recusando, né, dizendo que juraram lealdade à casa Lowent. Então eles partem para a sala da reunião, o Asa nervoso ainda, né, mais nervoso, pô, o cara tentou roubar os subordinados dele, na cara dura. Enfim, faz parte para a reunião, entra no salão todo nervoso, onde havia mais outras duas pessoas, né? Um velho e um homem adulto, né? O Aspega todo nervoso, ele consegue se apresentar, né? Eloquente, apesar de estar nervoso. O velhinho pega, então, começa a puxar papo ali com ele, fala uma apresentação e tal. Ele se apresenta ali, e o Asa então lembra de que ele já tinha visto aquele velhinho quando mais novo, né? O velhinho tinha brincado ali com ele, conhecia, segurado ele no colo todo, mas era alguém já conhecido, apesar de ser de muito tempo atrás, de quando ele ainda era bem mais jovem. Ele até oferece uns biscoitos ali pra ele. Enquanto isso, o outro cara do outro lado estava emanando uma sede de sangue, né? Uma vontade ali, uma raiva para o Asa, deixando ele bem nervoso, incomodado. Quando tá nesse meio, o Lumeire acaba entrando ali no salão, né? E começa então uma breve reunião deles. O Lumeire entra ali na sala, o Asa obviamente usa essa avaliação nele. Vê que os níveis dele é alto para várias coisas, bem como o do seu auxiliar, né? Que ele já tinha visto antes. E ele percebe ali que eles se completam. O que falta em um ou outro tem, então eles são um bom complemento. Enfim, essa reunião basicamente foi para o Lumeire dizer ali na cara dos seus subordinados, né, dos outros nobres ali, que ele governa, que ele vai apoiar o filho mais velho, que a província vizinha ia se aproveitar do caos para começar alguns ataques. Então basicamente era para eles se prepararem para a guerra. E foi isso, não durou 5 minutos ali. Aí o Asa, então, o pessoal fala, o Hitz e a Charlotte, ele fala, não, pode relaxar, agora já acabou. Ele relaxa, mas o Lumeiro vai até ele falar com ele vai desculpas achando que é pelos modos, mas o Lumeiro vai ali, meio que dizer que agradeceu por ele ter vindo, e a melhor opção vai falar algo nesse sentido, né, desejo que seu pai melhore logo. Não só trocar algumas palavras ali de cordialidade, por assim dizer, né, e conhecer o Asa também, que estava ali representando, né, assumindo a posição, a responsabilidade. Bom, depois que o Luke Meire deixa eles ali, né, demonstrando que tem altas expectativas para com a casa Lovent, devido às suas façanhas, apesar do pouco território, o camarada que estava possesso ali de raiva, emanando uma aura de raiva ali, olhando pro Asa, chega e se apresenta como Ramond, né, diz, é a primeira vez que a gente se fala. Então o Asa ali se toca que aquele é o pai da sua noiva, da Alicia. E o Ramond ele vai meio que perguntar pra você não acha que tá negligenciando um pouco a Alicia? Então o Asa se lembra que devido ao fato recente,
ele acabou não conseguindo, né, se esquecendo de responder a Alicia, e o Ramond ficou preocupado, né, porque sua filha começou a demonstrar mais sentimentos, coisa que ela não fazia antes. Ela começou a ficar mais egoísta, expressando o que ela sentia. Então ele acabou ficando direcionando essa raiva dele para com o As, mas na conversa ele também disse que ele tem culpa nisso, pois ele também negligenciou ela por conta do território de assuntos militares. Ele sabe também que a filha, ele tem uma noção de que a filha presenciou o lado obscuro ali dos nobres, né? Disputa de poder e tudo mais. Ele sabe que a filha dele acabou presenciando isso. E basicamente ele vai fazer ali um pedido pro As pra cuidar da filha dele, né? Não ficar negligenciando ela, dar atenção que ela merece e tudo mais. E que ele aceitou o casamento do As com ela porque o pai dele era um grande guerreiro e ele acreditava que na casa Lovent ela estaria segura. Então ele explica ali. Também pede desculpa parte dele por acabar direcionando a raiva no As, mas dá esse toque no As pra não ficar negligenciando a Alicia. Inclusive tinha aparecido antes do As chegar para essa reunião, tinha mostrado ali, dava pra ver que ela realmente tava uma expressão de preocupação, né? Olhando ali pra mesinha de escrever as cartas, meio que esperando uma resposta do As que não vinha. Mas o As, depois dessa conversa com o sogrão, se comprometeu a respondê-la o mais breve possível. E também pediu desculpas por ter negligenciado ela nesta situação. Nós temos o Ars voltando para casa, né? E falando ali pro seu pai, né? Da reunião, ele não tinha avisado pro pai dele que ele ia, ou seja, agiu pelas costas ali do pai. Ele até achou que ia tomar uma bronca por isso, mas o pai elogiou ele por ter tomado atitude, né, demonstrando um pouco do crescimento do Ars, e que realmente era aquilo como o pai dele tinha falado, né, que o Lumeire iria seguir o Corran, que era o filho mais velho. O pai do Ars demonstrou orgulho para com seu filho, né, por ter assumido essa responsabilidade, ter mostrado um pouco de crescimento. Após essa conversa com o pai, temos o Asa ali escrevendo uma carta para Alice, né, pedindo desculpas Alice por ter negligenciado ela, ter esquecido de responder, comentando que encontrou o pai dela lá, o Hammond, manda meus cumprimentos, e ele expressa também as preocupações por ele, né, dos tempos agitados, do que está por vir no futuro, as preocupações que o Joel tem. Então, ele escrevendo ali a carta, e posteriormente temos ele ali treinando com o Hitz, e ele, com as preocupações dele durante o treinamento, o Hitz fala, vamos parar por aqui um pouco, mas ele querendo continuar, tá nos falar que ele já teve algumas batalhas ali simuladas com soldados ali deles, que ele acabou perdendo elas, né? Por conta dessa essa liderança não era boa, então os soldados acabavam morrendo. Quando ele ficava cercado, ele só pensava em recuar. Então ele tinha essa preocupação, né? Pois seu pai não estava em boas condições e ele teria que liderar os soldados ali. E o Hitz tenta consolar e falou: não, sua mera presença já vai nos motivar. E aí o Charlotte vai fazer os possíveis para te proteger e tudo mais, tentando motivar ali o As. Até que então chega uma carta do Lumeire, né? O Rossel dava ali uma carta onde o Lumeire falava para eles entrar em guerra imediatamente, pois o território lá do Veinho estava sendo atacado por Seitz, né, a província vizinha, e se o território do Veinho lá caísse, o dele seria um próximo e o dele seria mais fácil, porque o território deles é ainda menor. Então o Asa ali manda se preparar as tropas, porque ele iria liderar eles ali, o Asa todo nervoso, que seria a primeira batalha dele, nervoso ainda, então manda reunir os soldados. E quando o Asa passando os soldados, ia lá dar o discurso dele, lá mesmo o Hitz tentando passar uma tranquilidade pra ele, falando que ele estaria lá com ele pra proteger ele e tudo mais, ajudar ele. Mesmo assim, o As, ele sentia um peso nele, ele tava receoso, tava com peso, pois seria a primeira campanha dele, então ele tava bastante nervoso e bastante tenso. Então, quando ele ia começar a dar o discurso ali para os soldados sobre que ele iria liderar, chegou o pai dele falando que ele não iria, ele iria ficar porque ele não está pronto ainda. O pai ali até tenta convencer seu pai, né? O Hitz até tenta se intrometer, mas o pai do As, o Raven, já fica fora disso. Isso aqui é entre eu e ele. E o Raven ali diz pro As que ele não tem uma cara de guerreiro. Só que o As não consegue entender aquilo. Apesar dele tentar convencer seu pai, vou voltar vitorioso, o Hitz já vai voltar comigo. Só que isso aí não era suficiente pro Raven deixar o As ir pra guerra. Você não tem cara de guerreiro, então é como um teste ali pro As, né, pra ver se ele entendia um pouco, já que ele não havia entendido. O Raven pede para trazer um criminoso que seria executado e que só não tinha sido executado ainda por conta que ele estava muito doente, então ele, como ordem da execução, ele tinha que dar a execução, então ele tinha que estar presente, mas ele não poderia por estar doente, mas ele aproveitou ali um momento, chamou atrás lá o fulano, e fala pra ó, se você aguentar ver esse homem morrer sem perder a compostura, eu deixo você ir. Basicamente isso, simples. Ver o cara aí morrer, né, um criminoso, de onde tinha cometido vários crimes, você vê ele morrer sem ficar de boa, então você pode ir. Então vai lá, executa o camarada na frente do As e ele não consegue manter a compostura, né? Não aguenta ver uma pessoa morrendo. O pai dele até fala, não, isso é normal, a primeira vez que você vê alguém morrendo é normal, você passar desse jeito, fala, eu também passei por isso e tudo mais. Só que é justamente por isso que você não tá pronto a ir pra uma guerra, porque numa guerra você vai ver várias pessoas morrendo ao mesmo tempo, não vai ser só uma, vai ser várias.
E muitas delas vão ser seus próprios aliados. E você precisa manter a compostura, manter pelo menos a aparência ali, né? Porque você é o líder. Se você desabar só por conta de uma morte, isso passa para os seus outros soldados e eles vão perder a motivação. E eles também perdem a compostura, então você traz a derrota. Então, como líder, você tem que saber se manter a compostura, se manter firme para poder liderar eles tomando as melhores decisões possíveis. Obviamente, vai acabar perdendo vidas, mas isso acaba sendo parte da guerra. Então, apesar do Asa não entender muito bem aquilo ainda, ele passa a entender um pouco melhor, ele percebe que ainda é uma criança, né, que ele não tá pronto. O pai dele explica, o Rita, a Charlotte e você até tentam ali e consolar ele, só que o Raven fala, não, vamos partir agora, porque as tropas já estavam indo, a convocação era imediata e fala, não, vamos lá, vamos, vocês três vêm também. E assim o Raven, mesmo não estando nas melhores condições, acaba partindo, ficando no As lá sozinho, né, caído no chão porque ele não daria conta de liderar o exército numa guerra ainda. Ele não aguenta nem ver uma pessoa morrer, quem dirá seus homens, que ele vai ter uma maior proximidade. O engraçado é que o Russell tem mais ou menos a mesma idade do Asa, um ano mais novo, e já tá indo pra guerra. O Hitz, quando o Asa encontrou, ele tinha 14, mas já tinha participado de grupos mercenários. Ou seja, já tinha matado e visto muita gente morrer. O Russell também, porque essa não deve ser a primeira guerra dele. Ele tá indo, apesar de ele ser um estrategista e ficar mais da retaguarda, mas certamente viu algumas pessoas morrerem. Charlotte, desde que virou maga, também já matou muita gente, viu muita gente morrer. Inclusive, deve ter visto muita gente morrer ainda quando era uma garota de rua. Desses aí, o Russell também viu gente morrer, no caso, a sua mãe. Ele perdeu a sua mãe. Ela viu gente, ele morreu. O Asa não tinha visto ninguém morrer ainda. Os outros já tinham visto. E o Russell, mesmo que não tivesse visto, a pessoa que percebeu, minha mãe não foi em uma guerra, a sua família ali era de caçadores, não estava acostumada a tirar a vida mesmo de animais para sobreviver. E também já tinha ido pra guerra ali em outros momentos como estrategista e já tinha visto, ou seja, todo mundo ali, como colega do Asa, já tinha presenciado a morte, menos o próprio Asa, ele não tinha presenciado ainda. Então o episódio acabou assim, né, com o Asa ficando sozinho lá na chuva, reconheceu que não estava pronto para ir pra guerra e que ele ainda era uma criança. Para quem viu a prévia após a Indy, temos ali que o título do próximo episódio é Sucessão e é comentado que faltava um mês para o aniversário do Asa. Ou seja, está chegando o fatídico dia, está se aproximando cada vez mais. Foi isso que aconteceu nesse episódio, né? Teve um pequeno crescimento do Asa ao assumir a responsabilidade e lá na reunião, representando o pai dele, sem falar nada pro pai, pegou todo mundo, porque se ele falasse pro pai dele, ia demonstrar que ele não estava pronto nem para fazer aquilo, né? Porque ele ia ter que pedir permissão, não. Ele pegou, foi lá e agiu, o pai dele reconheceu que foi um bom trabalho. Entretanto, ele não estava pronto para liderar os soldados em uma guerra. O pai dele, inclusive, fez o teste ali com ele, o qual ele foi reprovado, mas o pai disse que era normal, mas isso acabou sendo um baque grande para ele, porque ele achava que estava crescendo. Ele cresceu, mas não tanto quanto ele pensava. Também ele estava muito tenso e nervoso com os acontecimentos, o pai dele acamado, as guerras começando a explodir. Enfim, foi isso que aconteceu neste sexto episódio. Me digam o que tá achando da obra até agora. Se curtiu o vídeo, dá like. Se não curtiu, dá dislike. Tchau e até a próxima.